Oi, se você não me conhece, eu sou a Gabi e hoje nós vamos fazer um vídeo assim bem simplesinho, mas que é muito importante, que é para montar uma salada super nutritiva e completa. E pode parecer besteira, né? Porque montar salada é uma coisa tão básica, né? Como que precisa de um vídeo para isso? Mas a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça que salada é só alface, tomate, aquela coisa assim sem graça do dia a dia, que, né, lógico, funciona, funciona, mas a gente pode tornar um prato simples e um prato completo, né? Até mesmo a salada pode ser uma refeição completa se a gente faz as combinações corretas. E esse é o objetivo do vídeo de hoje. E aí, para começar, o que a gente tem que ter em mente? Que uma salada ela tem que ter 3 pontos. O primeiro ponto é a base, e aí a gente vai se basear nas folhas. E aqui fica a minha dica de que você use o mais variado possível, né? De opções de folhas. Aí no Brasil tem muita opção gostosa, respeitando, claro, a sazonalidade, a gente acaba encontrando alguns tipos, mas para fugir só do tradicional alface. Então aposte em rúcula, em agrião, né, outras folhas para ter uma combinação também de folhas mais suaves, folhas mais amargas para dar um tchan ali na sua salada. Então, nosso primeiro ponto é a base. O segundo ponto é ter um elemento crocante, que são vegetais que vão trazer, né, uma textura diferente na nossa salada. E o terceiro ponto são os elementos macios, que aí, como o nome já fica bem claro, que é para trazer uma macieza, uma leveza. Então, a gente vai ter na nossa salada contrastes também de texturas, e isso faz muita diferença ali num prato, porque já trabalha de diferentes formas o nosso paladar, também traz ali um olhar diferente na hora que você olha, né? O olhar olha, mas quando você olha a sua salada, você já começa a comer com os olhos. Então, respeitar esses elementos é interessante nesse sentido para trazer essa variedade de texturas, de sabores e de sentidos. E o que eu escolhi de ingredientes para nossa salada? Então, para nossa base, né, que eu falei para a gente ter uma variedade de folhas, aqui eu compro um mix já pronto para consumir, né, já higienizado de folhas. Eu vou ter também como elemento crocante a cenoura, e a cenoura eu vou estar fazendo ralada, tá? Mas aí a gente pode brincar bastante, você pode fazer cozida também, né, fazer ela temperadinha, então dá para variar. E eu também vou estar usando o pimentão como elemento crocante. Outro elemento que se encaixa também como crocante é o tomate. E aqui eu tô usando os tomatinhos, que eu gosto bastante, né? Uma coisa que sempre tem aqui em casa. Para elemento macio, eu vou estar usando o tofu, né? Bem diferente, assim, a gente tá usando em salada. A gente, né, consegue fazer várias coisas com tofu, né? Patê, fazer ele grelhadinho, né? Com shoyu, gengibre, fica uma delícia. Então, eu vou estar usando ele na salada. Para complementar, eu também tenho brotos, que são super saudáveis, fazem super bem para a nossa saúde intestinal. Então, vale a pena apostar no consumo de brotos. E eu vou fazer, né, aquelas torradinhas, aqueles croutons, acho que é assim que fala, com um pão, né? Então, aqui eu tenho um pão de forma tradicional, né, normalzinho. E aí, eu vou estar fazendo ele, temperando ele, cortando e levando para assar, pra gente ter ali um outro elemento na nossa salada. E assim, a nossa salada não é muito complicada para estar preparando, mas eu vou mostrar essas pequenas etapas. Então, a primeira coisa, eu vou ralar a minha cenoura, né? Tô com um ralador aqui super simples e eu vou estar usando o ralo mais grosso, justamente para que a cenoura continue crocante ali na hora que a gente vai estar comendo, né? Para ter essa textura. Então, usa o ralo mais grosso para dar essa textura diferente. Então, a cenoura já tá ralada e agora eu vou cortar o pimentão e ele eu só vou tirar aqui a parte de cima, né, do talinho, vou retirar as sementes e vou cortar em rodelinhas mesmo, porque aí a gente tem uma outra cara ali na nossa salada. Bom, já tô aqui com a cenoura, o pimentão, tudo certinho. Eu vou aproveitar para otimizar o tempo enquanto eu termino de montar a salada em si para fazer o crouton. Então, eu vou pegar o pão assim e vou cortar ele em quadradinhos pequenininhos e depois eu vou temperar com um pouco de azeite, tá? Bem pouquinho mesmo, e orégano e vou levar para assar. Bom, já cortei o meu pão, coloquei ele num bolzinho, né, para temperar melhor. E aí, o tamanho, né, desses quadradinhos é assim, bem pequenininho mesmo, para ele secar bem. E o azeite, igual eu falei, coloca só um pouquinho, porque se a gente colocar muito,
ele vai acabar puxando, né? O pão vai puxar todo esse azeite, vai ficar encharcado e não vai ficar crocante. Então, só um pouquinho mesmo para dar uma corzinha. E, né, como especiaria, eu vou estar colocando orégano, mas você pode também colocar outros temperos, né, manjericão, fica gostoso, colocar um pouco de páprica, né, para dar uma picância. Então, eu só vou misturar e levar para assar 180 graus até ficar bem crocante. E agora o tofu, né, para finalizar os preparos, eu vou cortar ele, uma parte dele, tá? Não vou estar usando ele inteiro, porque vai ser bastante, então eu vou usar uma parte. E vou cortar em cubinhos pequenininhos. E aqui eu tô usando um de textura mais firme, tá? Justamente para conseguir cortar sem ele estar desmanchando. Bom, então tá tudo pronto, agora é só montar a nossa salada. Eu coloquei aqui no prato fundo para ficar mais bonita. E aí já coloquei as minhas folhas e vou colocando as coisas em uma certa ordem, assim, para poder ficar bem bonitinho, né? Vamos fazer bem bonita a nossa salada. Então, aqui é a nossa cenoura ralada. E aí eu vou colocando. Sim. Claro, você ajeita também do jeito que você quiser, tá? Vou colocar os pimentões. E eu não falei, eu tô usando pimentão verde, porque eu acho que tem um sabor mais suave, assim, pra tá comendo como salada, tá? Mas aí vai do seu paladar, porque ele acaba sumindo, né, um pouco na nossa salada. Tomatinho. Tomatinho. O tofu eu não tempero nem nada, porque aí eu gosto quando fica com o tempero que a gente usa na nossa própria salada, pra ficar tudo igualzinho. Mas se você quiser, dá pra fazer grelhado também. Tem gente que não gosta do tofu assim, né? E você pode substituir por outras coisas, né? Como queijo branco também fica gostoso. E vou colocar as nossas torradinhas. Elas ficaram, ó, bem sequinhos, certinho no ponto. Vou colocar. E por último, eu vou colocar o broto. E aí, quando a gente come broto assim, a gente corta uma parte do talinho, tá? A gente não come essa parte de baixo, que é onde germinou. Então, a gente pega um pouquinho do talinho e coloca mais pra tá finalizando. E a nossa salada ficou pronta. Ela fica assim, bem colorida. Já dá vontade de comer com os olhos. E isso é muito importante na alimentação, a gente já querer comer só pelo visual. Por isso que montar um prato bonito, né, bem feito, é muito importante. E para acompanhar, eu fiz um molhinho bem clássico, né, de azeite, limão e sal. Eu coloco num bolzinho assim separado, porque aí você coloca a quantidade que você quer no prato, né, dependendo se você tem mais pessoas em casa, então aí cada um coloca o quanto quer. Mas aí, uma dica legal é você variar nesses molhos, tá? Aqui no canal eu tenho um vídeo de molho de iogurte, né, que eu uso o iogurte como base, que é super refrescante e super gostoso, né, e ia ficar perfeito aqui nessa salada. Acabou que eu lembrei depois, mas, né, vale super a pena. Depois vocês conferem também. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.